há uma preocupação no ar. Qual é a grande preocupação? A preocupação está aí, de novo, mais uma notícia de jornal. Mantega, o ministro da Fazenda, Guido Mantega. É importante evitar uma atração fatal de capital estrangeiro. A que capital o ministro Guido Mantega está se referindo? Ele está se referindo exatamente, gente, a esse capital volátil, a esse capital especulativo. Esse capital que vem no Brasil, quer ganhar grandes taxas de juros aqui, fica pouco tempo e vai embora. Esse capital sem compromisso com o crescimento do país. No final do ano passado, o que o governo brasileiro fez? Ele criou uma alíquota de 2% sobre esse capital estrangeiro que vem especular no Brasil. Algumas pessoas disseram que foi uma medida tímida do governo, que o governo deveria ter taxado mais fortemente esse capital, mas o fato é que foi feito. O governo taxou em 2% a entrada desse capital estrangeiro, desse capital especulativo. Mas apesar disso, o que acontece? Esse capital continua entrando no Brasil em grandes volumes. Não apenas o capital especulativo, mas o capital estrangeiro continua entrando no Brasil em grande quantidade. Isso tem um efeito benéfico, que é exatamente fazer com que o Brasil hoje seja um país, o quarto destino dos investimentos no mundo. Mas, por outro lado, tem um aspecto negativo, que é o que nós falamos anteriormente, que é a questão do valor do dólar, que é a questão do valor do real. Então, senhoras e senhores, o que acontece? O real está muito valorizado. Olha só a notícia que nós temos aqui no jornal, não é? O Brasil tem uma moeda hoje que está 51% sobrevalorizada em relação ao dólar. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque quanto mais baixo o valor do dólar no Brasil, quanto mais alto o real em relação ao dólar, isso faz com que o produto brasileiro fique caro para ser exportado. É mais barato hoje, em função da diferença do câmbio, o Brasil comprar determinados produtos no exterior. O problema é que a maioria desses produtos que o Brasil pode comprar no exterior são produtos que nós produzimos aqui. E se nós passarmos a comprar dos estrangeiros, ao invés de comprar do nosso próprio produto, nós vamos dar um tiro no pé. Por quê? Porque nós vamos gerar desemprego no Brasil. O Plano Real, ele tem todos os méritos possíveis. Ele fará 16 anos esse ano e ele tem todos os méritos possíveis. Mas você que tem aí, não é, aliás, não estamos tão... O Plano Real é muito recente, 15 anos é muito pouco tempo, então você deve estar lembrado que um dos pecados do Plano Real foi exatamente o quê? Momentos em que R$1 chegou a valer mais do que $1. O que isso trouxe? Trouxe uma série de aspectos positivos, mas trouxe uma questão negativa. Qual questão negativa? Ficou muito mais fácil importar, muito mais barato importar do que exportar. E nós tivemos o fechamento de várias empresas no Brasil, de vários postos de emprego no Brasil, porque muitas empresas importantes, elas passaram, na verdade, a importar o produto, empacotá-lo no Brasil, e para isso não precisava de uma grande linha de produção, não é? E aí, essas empresas passaram a ser meras embaladoras e a vender o produto estrangeiro no mercado brasileiro. Isso acabou gerando desemprego. Essa, portanto, é a grande preocupação do governo brasileiro, explicitada aí nesse anúncio, explicitada aí nessa notícia pelo ministro Guido Mantega. Mas a economia brasileira vai bem. E exatamente por isso, numa outra notícia de jornal, o governo brasileiro tem aí na manchete: Brasil recebe Investment Grade da agência Standard & Poor's. Esse Investment Grade, o que ele é? O Investment Grade, gente, ele é um reconhecimento, ele é um certificado. Empresas classificadoras de risco, empresas estrangeiras, canadenses, inglesas, francesas, alemãs, essas empresas, elas determinam, através das avaliações que elas fazem, se um mercado, se um país é seguro ou inseguro para o investimento estrangeiro nesse mercado. E aí o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: você é um bilionário. Você tem $1 bilhão para investir. Aí você vai lá nessa agência Standard & Poor's e pergunta: olha, onde que eu devo investir o meu dinheiro? Onde que é um país seguro para eu investir o meu dinheiro? Essa agência faz o seguinte: ela classifica os países por uma tabela de risco. Quanto maior, não é, o índice, maior o risco. E aí o que acontece? É bom lembrar que o Brasil já teve um risco país. Lembra dessa expressão? Risco país? Risco país é exatamente isso. É o risco do investidor colocar o dinheiro dele e não ter o retorno necessário. É o risco do investidor colocar o dinheiro dele, tomar o calote e não receber. E isso faz o quê? O fato do Brasil ter recebido o Investment Grade faz com que houvesse
também uma grande entrada de capital no Brasil. Por quê? Porque o risco brasileiro ele passou a ser considerado baixo.